Boa noite. A notícia entrevista hoje o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Ele já veio ao programa em 2 outras ocasiões, mas era ministro do Planejamento do governo Lula. Boa noite, ministro. Boa noite. Ministro, antes de falar da sua nova área, que é a área de comunicações, eu queria falar de política e de economia. Foram temas que dominaram aí a última semana. A então candidata Dilma Rousseff, durante a campanha eleitoral do ano passado, disse que não seria necessário fazer um ajuste fiscal, negou essa possibilidade. Quando assumiu o governo, agora anunciou faz pouco tempo um ajuste nas contas públicas, um corte de gastos de 50 bilhões de reais no orçamento de 2011, que o senhor que era do planejamento sabe que é um corte de gastos significativo. Muitos analistas dizem que o governo Lula deixou para o governo Dilma uma herança fiscal maldita. Essa crítica procede, ministro? O Kennedy, isso não tem o menor cabimento. Acho que nós temos que ver o seguinte, isso é uma operação de rotina na administração pública e na administração das contas do governo. Talvez a novidade seja que desta vez foi 50 bilhões, mas você veja, no ano passado, que foi um ano de eleições, nós fizemos um contingenciamento de 30 bilhões, 30 ou 31 bilhões. O governo Lula, em todos os anos, fez ajustes iniciais no orçamento, até porque quase sempre o orçamento sai com uma receita acima do que a equipe econômica considera que vai de fato acontecer e, por prudência, até por obrigação legal, a equipe econômica faz uma contenção de gastos, segura um pouco desses gastos. Mas se não houvesse um problema, o ajuste seria desse tamanho. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, chegou a falar, vai doer, e demonstrou preocupação com a inflação. E depois, em toda a estratégia do governo para aprovar o salário mínimo de 545 na Câmara, o governo bateu muito na necessidade de que 2011, ministro, é um ano de ajuste. Ou seja, se não houvesse um problema fiscal, seria desse tamanho o corte? Vamos contextualizar essa questão. O Brasil, em 2008, teve um crescimento de 5,2% na economia. Mas isso aconteceu porque no último trimestre de 2008, final de setembro de 2008, houve aquela crise no mercado financeiro mundial, começando lá pelos Estados Unidos. Quebra de banco. E nos atingiu fortemente, houve um princípio de pânico na economia. Indústrias demitindo, eu me lembro que no mês de dezembro de 2008, 650 mil pessoas perderam o emprego. E o presidente Lula foi na contramão, pedia para não demitir, pedia para gastar, não é isso? O governo tomou medidas visando restabelecer condições favoráveis para a economia. Vamos ser francos, a economia estava de joelhos naquele momento. Aquela virada de 2008 para 2009. Já tinham entregue a rapadura. O governo foi firme, o presidente Lula, inclusive, chegou aí à televisão e dizer, olha, se você não está endividado, se você não tem problema pessoal nas suas contas, compre, porque, do contrário, alguém ou você mesmo pode ficar desempregado por conta disso. O governo tomou medidas fortes, nós aumentamos a disponibilidade de crédito, baixamos juros, diminuímos impostos, estimulamos, enfim, a retomada do crescimento econômico. Nós passamos o ano de 2009 com um crescimento baixo, né? A economia deu menos de zero, um tiquinho, e imediatamente retomamos. O Brasil foi o último país a ter os efeitos da crise efetivamente aqui, e depois o primeiro a sair. Tanto que saiu forte, que em 2010 crescemos perto de 8%. O Banco Central, que faz uma avaliação preliminar em relação ao IBGE, está dizendo que nós crescemos em 2010 7,81%. Com certeza, o maior índice de crescimento da economia nos últimos 30 anos. Isso não existia. O Brasil crescia 4%, no outro ano crescia 2%, 1%, 0%, 0,5%. Então, Kennedy, nós temos agora um problema de natureza diferente. A economia possivelmente se acelerou além do que nós gostaríamos, e havia um risco de continuar cair num superaquecimento. Isso associado a um alto consumo, principalmente de commodities e principalmente de alimentos no mundo, que trouxe um outro problema, que é a questão da inflação. A inflação começou, de fato, a pressionar.
Então, mas, ministro, só antes de falar da inflação, eu lembro que o senhor defendia e chamava isso, essa política expansionista de uma política anticíclica, ou seja, quando tem uma crise no país, o governo gasta mais para ajudar a economia e em momentos em que tem maior crescimento, o governo gasta menos para acumular uma gordura para esses momentos de crise. Eu lembro que o senhor defendia isso. Aí muitos analistas disseram que é o seguinte, quando chegou o final de 2009, que o Brasil já havia saído da crise, havia sinais claros nesse sentido, o governo deveria ter interrompido a sua política de expansão de gastos. Mas em 2010, ano de eleição, o governo Lula continuou essa expansão de gastos acima do crescimento da economia, né? Acima do crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, e que isso esquentou a economia demais, como o senhor acabou de dizer, ou seja, que ela esquentou demais. Nesse sentido, a política de expansão, ela não foi além do que ela deveria ter sido? Não se gastou mais o Estado brasileiro do que precisava, ministro? Olha, talvez seja muito difícil você calibrar exatamente na medida em que você quer. Olha, eu quero calibrar para crescer 5% a economia. Bom, aí cresceu 5,5%, vamos ficar desesperados com isso? Não. Se você olhar o que aconteceu na campanha eleitoral, nós tivemos um debate, por exemplo, a questão do salário mínimo, a então candidata Dilma Rousseff dizia, nós vamos manter o critério de reajustes e aumentos reais do salário mínimo que nós firmamos com as centrais sindicais. Ela não fez promessa de valores. E é aquela regra, né, para explicar para o telespectador? E essa questão do aumento de gastos, o aumento desmesurado, se o outro candidato tivesse vencido, ele já tinha dito que, bom, vou fazer R$600, eu vou fazer não sei o quê. Ele ia, então, fazer o efeito contrário. Uma responsabilidade fiscal, o pró-cíclico, não anticíclico. Quer dizer, eu acho que foi uma discussão para a campanha eleitoral, tentar conseguir o apoio de uma parcela dos trabalhadores. O problema é que havia uma defasagem na credibilidade política em relação aos trabalhadores. Então, o pessoal não embarcou nessa. Né? Eu acho que foi esse o problema. Ninguém acreditou naquela história de R$600. Então, veja bem, a economia está indo muito bem. Nós temos, neste momento, uma pressão inflacionária e não queremos que cresça num ritmo onde não fique sustentável. Então, o governo está fazendo alguns ajustes, aumentou um pouco a taxa de juros, fez ajustes para manter a economia num crescimento aí de 6%, 5%. O ministro Guido Mantega fez uma projeção que, na média dos 4 anos do governo da Dilma, nós teremos um crescimento da ordem de 5,9%. Então, sempre muito difícil calibrar isso, né? É uma projeção. Mas é um belo crescimento se mantido, né? Com certeza. Isso mudou o patamar de crescimento da economia brasileira. Ministro, há um aspecto político nessa crítica que os analistas estão fazendo aí à suposta herança maldita do presidente Lula para a presidenta Dilma. Porque é o seguinte, a presidenta Dilma foi ministra da Casa Civil do governo Lula. Ela participou das discussões que resultaram nessa política de expansão de gastos. Ou seja, se há aí uma herança fiscal, se há um problema fiscal, a Dilma, ela é tão responsável quanto o Lula, não. Porque eu lembro que ela tinha um embate ali com o Banco Central e com a Fazenda, pregando a necessidade de gastar mais, não? Acho que nós fizemos as coisas certas. Você pode discordar do grau, a dosagem exata, mas é uma coisa certa. E a herança do governo Lula é uma responsabilidade da presidenta Dilma, é uma responsabilidade do ministro Guido Mantega, é uma responsabilidade do Paulo Bernardo, que era ministro do Planejamento e responsável pelo orçamento. Portanto, nós não temos nenhum problema. Agora, a herança maldita, com pleno emprego, quer dizer, a economia teve um índice de desemprego na ordem de 5,3%. Ainda estamos com problema, por exemplo, empresas que falam, olha, nós estamos com dificuldade de encontrar mão de obra, né? Nós temos que acelerar isso. É interessante que em 2005, 2006, a gente conversava com o presidente Lula e dizia para ele, olha, presidente, do jeito que a economia vai crescer, nós vamos ter falta de engenheiros, nós vamos ter falta de algumas profissionais de alguns ramos. Umas áreas específicas. E a verdade é que está faltando em todos. Você não encontra pedreiro, carpinteiro, as pessoas que trabalham em construção, está muito difícil. Eu acho que é um problema que nós temos que administrar, mas é um bom problema, nós temos que resolver isso. Como é que faz formação de mais gente para dar conta desse resultado? A economia está muito bem, o Brasil está fadado a ser, ainda no final desta década, a 5ª maior economia do planeta. Então nós temos que nos preparar para isso, quer dizer, aí fica
Tem uma certa torcida, né? Um gosto amargo na boca. Cambial, ou seja, o real está muito valorizado em relação ao dólar, que a inflação foi a mais alta desde 2005, que isso vai contratar para o Brasil uma espécie de crise econômica. Olha, nós temos um problema cambial, não é um problema do Brasil, é um problema do mundo inteiro. A verdade é que o governo americano, para resolver os seus problemas econômicos, pratica um déficit fiscal. No ano passado foi da ordem de 13% do produto interno bruto. Aqui no Brasil deu 2,5%. Né? Então o pessoal, gastança. Nós tivemos um déficit de 2,5%. Inclusive, se não tivesse vindo a crise, nós íamos zerar o resultado das contas, né? O nominal ia ser zerado. Ia significar o seguinte, o que arrecada é suficiente para pagar todas as despesas. Inclusive juros. Inclusive juros. Era a nossa projeção, não chegamos a divulgar ou prometer isso, porque tinha uma margem ainda de erro que podia acontecer. Mas a verdade é que nós vamos chegar ao final de 2010 com as contas absolutamente equilibradas em termos de déficit ou superávit nominal. Vai dar para chegar no governo Dilma até 2014? A nossa projeção é que se crescer na faixa de 5,5%, se a gente conseguir manter a inflação controlada, e vamos manter a inflação controlada, porque isso é ponto de honra para o governo, nós vamos chegar beirando o déficit nominal zero, ou seja, vamos equilibrar com todas as nossas contas equacionadas. Déficit zero em 2014? Em 2014. Importante. O que é um atraso, porque ia acontecer em 2010.